Olá pessoal, hoje gostaria de compartilhar com vocês a última leitura, agora não dos 100 livros mais importantes da literatura, mas de outra lista também da revista Bula, que elencou os 100 livros mais influentes da história da humanidade. Então essa lista é, digamos, mais abrangente e envolve, além dos textos sagrados das principais religiões, como os Upanishads, os Vedas hindus, o Velho e o Novo Testamento, o Corão, né, o Corão muçulmano, dentre outros textos sagrados, muitos outros textos científicos, filosóficos, né, sociológicos, enfim, fazem parte dessa lista livros das mais diversas vertentes que de alguma forma influenciaram de forma mais importante a humanidade. Dentre eles está, né, e a leitura da vez foi essa, as Confissões de Santo Agostinho, um dos livros mais densos que eu já li na vida. Realmente uma leitura extremamente envolvente, que poderia inclusive estar na outra lista também, né, dos 100 mais importantes da literatura, porque é um primor de escrita, né? O Santo Agostinho escreve muito bem, apesar de se tratar de uma versão do original em latim, mas como o português acaba sendo uma língua neolatina e se imagina que a tradução consiga se aproximar bastante, não há uma grande dificuldade da tradução do latim para o português, percebe-se o quão literário é esse livro, além de muito denso, muito importante e muito impactante. Uma das leituras realmente mais densas que eu já li na vida, né? Porque se trata de Santo Agostinho, talvez um dos homens mais inteligentes, mais brilhantes, mais geniais que a história da humanidade conheceu, né? Então, esse livro trata basicamente da conversão do Santo Agostinho, da conversão de um filósofo para um religioso. Ele fica na interseção entre o filósofo e o teólogo, né? Ele começou flertando com a filosofia grega, nunca deixou, na verdade, nunca abandonou de tudo a filosofia grega. Ele é um neoplatônico, né? Especialmente vinculado a Plotino, um grande filósofo latino, né? Romano, que aqui não se dá tanta importância, mas é um dos mais importantes da filosofia. Então, essa ideia das confissões, inclusive inaugura um gênero literário novo, né? As confissões ainda hoje são estudadas, a que título ela se enquadraria, em que modelo, em que estilo literário ela se enquadraria, se alguns entendendo inclusive que é um estilo literário próprio, essas confissões dele perante Deus, né, em que ele trata especialmente da conversão, de todas as razões, né, que antecederam e que motivaram essa conversão dele ao cristianismo, um sujeito que era maniqueísta, essa corrente, né, filosófica herdeira dos gregos, né, que entendia o mundo como algo bipolar entre o bem e o mal, que havia sempre duas vertentes, e procurava entender o mundo à luz desse entendimento de uma duplicidade, né, sempre claro, escuro, bem e mal, né, bondade e maldade, enfim. O maniqueísmo motivou ele, inclusive, a fazer muitos questionamentos. Nessa conversão dele, que inclusive foi motivada pela mãe dele, que é outra figura importante da Igreja Católica, né, Santa Mônica, ele foi muito influenciado nessa conversão pela mãe, que era uma devota, que era uma fervorosa cristã, né, um cristianismo naqueles primeiros tempos, e isso acabou, sem dúvida, influenciando ele nessa conversão, e essas confissões relatam de uma forma muito profunda todos os detalhes, de certa forma, como modelo, que serve como modelo para a conversão cristã em geral, né? Então ele tenta conciliar, como um pensador, ele tenta conciliar o cristianismo com a razão grega. Então ele faz meio que essa interseção, e nisso ele consegue fundar um dos pilares fundamentais da própria densidade do catolicismo, do cristianismo, né? Então, quando se refuta o cristianismo, não é muito fácil, porque por trás dele está todo o arcabouço teórico, né, racional de Santo Agostinho e depois de Santo Tomás de Aquino. Então, esses dois santos da igreja, esses dois pensadores da igreja, Santo Agostinho ainda no final da antiguidade, ainda estava na Idade Antiga, e Santo Tomás de Aquino já na Idade Média, fundam dois pilares muito importantes para sustentar a densidade teórica, intelectual da fé cristã, né? E nisso o Santo Agostinho faz muito bem
através do neoplatonismo. Ele, como neoplatônico, meio que inspirado em Plotino, tenta conciliar a razão com a fé cristã. E nisso, como os gregos procuravam a verdade, né, através da razão, Santo Agostinho procura o conhecimento através da fé. Aí nisso ele tenta conciliar essa questão do conhecimento, também visto como a verdade, como Deus, né, através da fé. Então ele procura, não abre mão da razão, né, não abre mão da razão, toda a fé dele vem a partir dos questionamentos, a partir do aprofundamento. Nisso ele é muito profundo, ele é um sujeito que é muito curioso, que é muito inteligente, e vai revolvendo, tentando aprofundar as grandes questões que pairam sobre a condição humana, como, por exemplo, a criação, né, a origem da criação, nisso fazendo sempre um link com a questão bíblica, né, com a fé. Então, quando ele trata da criação, ele aprofunda nos textos bíblicos, especialmente no Gênesis, e faz longos debates e lança grandes questões, né, como ver o mundo, o que vinha antes do universo, se Deus criou o universo do nada, o que ele estaria fazendo antes de fazer o universo. E aí ele vai lançando outras questões, entra na transcendência divina, ou seja, ao contrário de outras correntes, ele não entende que Deus é essa coisa que permeia todas as coisas. Na verdade, ele acha que Deus está fora, Deus criou do nada, então Deus não ele afasta essa ideia de um Deus que se confunda com as próprias coisas, né? Então, entra na questão da existência do bem e do mal, e nisso ele foge do maniqueísmo que ele adotava antes, porque lança, inclusive, uma questão muito interessante do mal como ausência do bem. Então, o maniqueísmo entenderia que há o bem e há o mal como entes autônomos. Já Santo Agostinho lança a ideia de que, na verdade, só existe o bem, e o mal é, na verdade, uma privação dos bens. Então, não é algo autônomo, é ausência, segundo ele, seria a ausência de Deus. Então, na ausência de Deus, se permitiria o mal. Então, é algo como uma falta, né? Uma falta, e não a presença do mal em si. E uma das questões que ele aborda com mais profundidade, que é uma das grandes questões humanas, que é o tempo, né? Ele lança vários questionamentos sobre o tempo, né? O que ele tem como presente, passado e futuro, inclusive lançando uma ideia muito interessante, né? Ainda hoje muito estudada, de não haver propriamente presente, passado e futuro, dando uma certa ênfase no presente, mas ainda assim como projeções, entendendo que rigorosamente melhor se falaria em presente do passado, presente do presente e presente do futuro. Ou seja, o que a gente entenderia como passado seria, na verdade, as memórias que a gente tem, né, de outro tempo, mas que, na verdade, o tempo já não existe mais. Esse passado que existiria era o presente. O presente seria a visão que se tem das coisas que estão no entorno. E o presente do futuro, que seria uma expectativa, né? Seria uma projeção do porvir. Então, que seria representado como essa expectativa, como, de certa forma, uma esperança. Então, é um olhar bem particular e bem interessante a respeito do tempo, que na verdade torna, que dá uma densidade muito importante para o que se tem como esses pilares da igreja. Ele é tido como um doutor da igreja, um dos pais da igreja. Ele faz parte da patrística, né? A patrística é essa corrente que, de certa forma, deu as bases teóricas do cristianismo. Então, é uma leitura fantástica, muito importante, né? Que de certa forma, dá um contato com alguém muito fora do comum, né? Santo Agostinho é algo muito fora do comum. Ele tem outros livros, né? Outro livro tão importante, embora não conste nessa lista, que é A Cidade de Deus. Então, as duas obras primas dele são as Confissões e A Cidade de Deus, em que, fundado nesse neoplatonismo, ele meio que estabelece um paralelo entre o mundo, né, entre esse mundo, né, que ele chama de século,
esse mundo posto, esse mundo visível e esse mundo transcendente, né? E claramente, na Cidade de Deus isso fica até mais claro. Um mundo que transcende essa coisa platônica do real e do ideal, né? Algo como o que na verdade é o mundo posto dos homens e o mundo de Deus, o mundo que transcende, que vai além, que seria, na verdade, o mundo mais real. Para ele, para Platão, por exemplo, e como para ele também, há essa ideia, depois muito criticada por Nietzsche, né, muito mais lá frente, de que o mundo, esse mundo real, essa existência, seria, de certa forma, uma provação. Isso fica bem claro e nos dá a ideia de que ele realmente é muito próximo desse cristianismo primitivo, desse cristianismo raiz, né, que valoriza sobremaneira essa cidade de Deus, esse mundo transcendental, que seria, né, o reencontro do homem com a divindade, que seria a finalidade do próprio homem, tendo essa existência como uma provação, como um percurso meio que infausto, que inclusive ele traz muitos textos da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, que dizem respeito a esse aspecto, ou seja, aquela passagem muito, muito, muito impactante de Cristo, quando ele diz para o sujeito vender os seus bens, dar para os pobres e segui-lo, né? Algo que São Francisco levou ao pé da letra, de certa forma, né? E outras passagens que evidenciam que ele abre mão, de certa forma, que ele meio que tem um certo desprezo por essa vida, por a vida, né, por a vida material, porque a vida que mais interessa, o objetivo do homem seria essa religação com Deus, e o objetivo maior, portanto, seria essa vida transcendental, a cidade de Deus, e, portanto, essa vida a gente teria que tratar como uma aprovação, como algo que nos testa, né? Muito diferente, por exemplo, do que se tem hoje de um neopentecostalismo, por exemplo, que, né, a partir da ideia da teologia da prosperidade, valoriza muito essa questão material. Esse cristianismo raiz, esse cristianismo sem dúvida mais próximo de Cristo, valoriza demais a questão da abnegação, né, de abrir mão dos bens materiais, de procurar na iluminação através de provações, inclusive de se fazer o bem, para se conquistar a vida, né, a vida no outro plano mais próximo de Deus. Então, basicamente isso, né? Santo Agostinho foge dessa questão de um pandetismo. Ia lembrar no começo, ele nessa transcendência divina, ele foge da ideia dos pandetistas, ou seja, da ideia de que Deus é o próprio universo. Ele acha que Deus é transcendente, portanto criou o universo do nada, e antes de fazer o nada, na questão da criação, ele, na verdade, não é um certo mistério, porque antes do universo não existia o próprio tempo. Então ele foge dessa questão meio que a partir daí. Se antes do universo existia o tempo, se próprio Deus criou o tempo, então não há o que se perguntar, é uma pergunta falsa, o que havia antes do universo, o que Deus estaria fazendo antes do universo, porque se ele criou o próprio tempo, não havia o tempo, então não havia o antes, né? Então, em relação ao mal, seria mais ou menos isso. Ele entende que o mal é a ausência do bem. Em relação ao tempo, ele cria essa ideia de que não existe apenas o presente, mas ele enfoca no presente, e haveria, na verdade, essa ideia do presente e do passado, presente do presente e presente do futuro. E né, ele, durante as confissões dele, inclusive a Santa Mônica morre, ele trata de todos os detalhes disso, inclusive da vinda dele da África. Ele foi bispo de Hipona, né, embora ele fosse de uma cidade menor, no Núbia, então hoje seria Argélia, né, na época era Núbia, que era uma província romana. E é um livro muito impactante, muito, muito importante, cuja leitura recomendo demais, né, porque se consegue, inclusive,
muitos questionamentos e se vê a importância dessa conciliação do cristianismo com a razão, tão importante inclusive para os dias atuais, né, em que certas vertentes religiosas tentam fugir da razão, e a gente sabe o quanto isso é perigoso. Um abraço.